Sintomas do intestino irritável em mulheres. Nosso estado emocional pode influenciar muito a saúde digestiva. Quando passamos por momentos de estresse, nosso intestino sofre mais e se relaxa quando estamos mais tranquilas. Segundo estatísticas, quase 22% da população mundial sofre ou já sofreu do chamado intestino irritável, ou síndrome do cólon irritável, sendo as mulheres as mais afetadas. Suas causas não são conhecidas com exatidão, mas deduz-se que a doença esteja relacionada com períodos de estresse e com as emoções. A seguir, explicaremos quais são seus principais sintomas, principalmente nas mulheres. O que é a síndrome do intestino irritável, (SI)? A síndrome do intestino irritável é a denominação mais correta para essa doença. Ela engloba uma série de circunstâncias sofridas pelos pacientes, sendo que dores abdominais e mudanças significativas no ritmo intestinal são algumas das mais características. Esse problema não ocorre devido a infecções ou alterações físicas, e muito menos por algum tipo de colite ou cólon espástico. Por isso, é preciso se submeter a vários exames para que um médico diagnostique a doença. Mas, em geral, o problema costuma surgir em mulheres que ainda não alcançaram os 35 anos. Quais são as causas da síndrome do intestino irritável? Como dito anteriormente, os mecanismos que dão origem à doença ainda não são conhecidos. Em muitas ocasiões, trata-se de uma doença crônica, com episódios que se repetem todo mês. Assim, ocorrem problemas digestivos, alterações na mobilidade intestinal, dentre outros sintomas associados. Alguns especialistas afirmam que, de certo modo, o intestino atua quase que como um segundo cérebro, onde se concentra o nosso sistema nervoso, nossas ansiedades, etc. Logo, qualquer preocupação pode causar uma alteração digestiva, por menor que ela seja. Mas, o desenvolvimento da doença também pode ser influenciado por determinados alimentos aos quais reagimos mal, ou alterações hormonais e fatores genéticos. Assim, é comum que, ao notarmos a incidência da síndrome do cólon irritável em um parente próximo, como pai e mãe, seja provável que também venhamos a apresentá-la um dia. Sintomas: 1. Dor abdominal. Esse é, sem dúvida, o principal sintoma. Costuma ocorrer principalmente na parte baixa do abdômen, de um ou de ambos os lados. É uma espécie de ardor muito característico que, em algumas ocasiões, pode se irradiar para a lombar, ou até para as pernas. Em alguns momentos, esse sintoma costuma ser sentido como pontadas e queimação. É algo muito incômodo e incapacitante. 2. Menstruações dolorosas. Segundo estatísticas, a síndrome do intestino irritável é mais comum em mulheres que apresentam ciclos menstruais dolorosos. É o que se conhece como dismenorreia. Costuma ocorrer quando alguns hormônios fazem com que as contrações dos músculos uterinos sejam mais intensas. É por isso que o fator hormonal determina que o maior grau de incidência da síndrome seja em mulheres, e geralmente, ela é herdada de mãe para filha. Esse é um fator que deve ser considerado. 3. Períodos de prisão de ventre e períodos de diarreia. É algo muito comum. Em dados momentos passa-se o dia sem conseguir evacuar, porém em outros surge uma incômoda diarreia. Também é habitual que as deposições sejam dolorosas, que não se saiba o que comer para aliviar a situação, ou resolvê-la, já que costuma-se sentir saciedade ou inclusive perder o apetite. E também ocorrem episódios incômodos de gases. 4. O estado emocional.
Nosso estado de humor está intimamente relacionado à síndrome do intestino irritável. Pacientes que sofrem esse problema, sem dúvida, já notaram que ele se manifesta e piora em períodos de estresse e ansiedade. Em contrapartida, quando estão mais tranquilos, a situação melhora e o intestino relaxa. É por isso que devemos prestar bastante atenção a esses períodos em que nos encontramos emocionalmente mal, quando temos algum problema que nos tira o sono. Quem padece da doença sabe que sua incidência diminui significativamente em períodos de mais calma. O problema pode ser quase que comparado com uma dor de cabeça no sentido de que não é preciso apresentar um problema orgânico para ser acometido pela dor, porque em muitas ocasiões o cansaço, a má alimentação, preocupações ou ansiedade podem desencadeá-lo. Assim é com o intestino irritável. É por isso que é básico começar a gerenciar adequadamente as emoções, o estresse, a ansiedade e qualquer situação que possa desencadear a doença. Como tratar o intestino irritável? Durante os períodos de incidência da síndrome do cólon irritável, é recomendável seguir as seguintes dicas. Evite alimentos ácidos, tais como o café, as bebidas gasosas, como refrigerante de cola, por exemplo. Evite doces e todos os alimentos que contenham farinhas refinadas. Diversas pesquisas demonstraram que nesses casos, é importante reduzir o consumo de alimentos com glúten, pois costumam agravar o quadro. Evite também proteínas animais, carnes vermelhas, peixes, etc. Coma pouco e várias vezes por dia, ou seja, é melhor optar por consumir porções pequenas de comida, entretanto fazê-lo umas 6 vezes ao dia. E lembre-se de mastigar bem, beba muita água. O suco de beterraba com cenouras é muito bom para ajudar a combater o problema. Aumente o consumo de probióticos, eles cuidarão e reforçarão o intestino. Alguns exemplos são leite fermentado, iogurtes fermentados, miso, etc. Frutas cítricas serão muito adequadas. Pêssegos, morangos, kiwis, maçãs, mamão. O óleo de menta atua como um bom protetor. No que diz respeito às infusões, as mais adequadas são as de semente de funcho, menta e melissa. Antes de tudo, lembre-se: gerencie melhor seus sentimentos. Maneje o estresse para que ele não te supere. Estabeleça prioridades na vida, reconhecendo primeiro o que é mais importante. Proteja sua autoestima e encontre tempo para você e suas coisas diárias, descansando e fazendo aquilo que te deixa mais feliz.